Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Bradescão, Bradescão cara de mamão. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então, nesse Domingão do Merendão, nós escolhemos aqui a ação do nosso domingo. Eu vou fazer também da Itaúsa, tem muita coisa interessante na Itaúsa agora, mas a princípio o Banco do Brasil tem aqui um aulão do Merendão sobre dividendo sintético. E o que é mais interessante é da famosa venda coberta do homem pobre. Isso aí, pessoal, é sensacional. Principalmente quando você tem um foco em adquirir o ativo através do exercício do seu direito de comprar aquela opção longa. Ok, pessoal? Então eu vou comentar aqui, né? Como é que foi feito, como é que eu fiz, como foi o racional que eu usei para fazer essa famosa venda coberta do homem pobre, beleza? Bom, pessoal, então a empresa escolhida foi o Bradesco, né? Nós temos aqui uma valorização nos últimos 12 meses de 16,34%, um PL, né, que significa, na teoria, o tempo médio que você vai ficar com o seu dinheiro alocado para recuperar o capital investido, seria mais ou menos de 8,17 anos, né? O PVP, né, que seria o preço do papel dividido pelo valor patrimonial, que está dando uma razão de 1,06, ou seja, o papel está quase valendo, né, o seu valor patrimonial. E um DY saboroso, delicioso, magnífico de 8,40 ao ano, né? Claro que isso aí vai variar conforme o preço da cota. Se o papel subir, o DY cai. Se o papel cair, o DY sobe. Beleza, pessoal? O Bradesco vem apresentando bons resultados, continua um pagador de dividendo, né? O seu VPA, que é o valor patrimonial da cota, está em R$ 16,97, né? Então por isso que ele está um pouco acima, né? 0,06 acima. Nós temos aqui, pessoal, uma fila de pagamento de dividendos. Outra coisa interessante é aqui que nós temos aqui um aumento de receita ao longo do tempo, né? Claro que 2022 nós tivemos uma queda de receita nesse período, né? Quando a gente bate 2020 para 2021, a gente tem um aumento de receita. Tem aqui uma queda no lucro muito forte, né? Onde o Banco do Bradesco começou a distribuir, começou a cair as suas ações. Tivemos uma receita mais baixa, uma receita líquida mais baixa, porém um lucro líquido maior que 2023, né? O lucro aqui líquido total no ano de 2024 foi de 17,54 bilhões contra 14,5 bilhões de 2023. E aqui a coisa começa a ficar saborosa, né? Aumento de receita líquida e aumento de lucro líquido. Como eu falei, essas coisas têm que andar de mãos dadas, né, pessoal? Não adianta eu ter uma receita líquida subindo se eu tenho um lucro líquido caindo, que foi o caso entre 2022 e 2023, tá, pessoal? Isso aqui não traz bons ventos para a empresa. Então, quando a gente compara aqui com 2020, a gente vê que a receita líquida era 79 bi e o lucro líquido foi 16,55. Ou seja, mesmo aqui tendo um lucro de 21,22 bilhões e uma receita líquida de 205,91 bilhões, a eficiência foi melhor aqui do que aqui, tá? Então a gente está vendo aí várias empresas com aumento de receita líquida, porém com o lucro líquido abrindo uma boca de jacaré. Então isso aí é para a gente ficar
de olho no lance, que alguma coisa não está eficiente nessa conta, tá? Aqui nós temos uma recuperação do lucro com aumento de receita, tudo bem. E aqui nós temos este lucro dos últimos 12 meses. Então aqui nesta barra está incluído do segundo trimestre de 2025 ao primeiro trimestre de 2026. Beleza, pessoal? E como está a boca de jacaré muito interessante, nós temos aqui um aumento do lucro líquido e uma cotação se inclinando para baixo, né? Então tá muito interessante. Vale salientar que esse ponto pode estar mais baixo que esse. Por quê? Porque o lucro do Bradesco ele veio melhorando do segundo trimestre de 2000, né? Cadê? Quando é que ele começou a melhorar o lucro? Ó. Aqui a gente não tem por... Deixa eu ver se tem trimestral. Tem. Então a gente percebe aqui que o lucro líquido do Bradesco no segundo trimestre foi de 5,68 bilhões. No terceiro, né? Aqui, ó, no segundo trimestre. Aliás, aqui foi no primeiro trimestre. Foi de 5,68 bilhões. No segundo trimestre foi de 6,14 bilhões. Aqui 5,57, caiu um pouquinho, é verdade. E recuperou a posição de 6,54 bilhões no quarto trimestre de 2025. Então a gente pode, com certeza, né, aqui, com os dados já oferecidos, mostrar que a receita líquida começou a aumentar no primeiro trimestre, o lucro líquido começou a melhorar saborosamente a partir do primeiro trimestre de 25, tá? Terminando o ano com 6,54 bilhões, né? Então a coisa começou a melhorar nesse período histórico, tá certo? Aí, pessoal, a boca de jacaré tá interessante, porque nós não completamos o ano referente, né? O ano atual, só temos um trimestre, e nós estamos fazendo referência aos últimos 3 trimestres, beleza? Bom, boca de jacaré aberta, oportunidade, na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião. Com isso, pessoal, a gente vai agora olhar a faixa de preço, né? A faixa de preço do Bradesco. E depois dessa análise, eu vou começar a mostrando as notas de corretagem, por quanto eu comprei uma opção longa e quanto eu paguei, tá? Na opção curta, ou quanto eu paguei no final, no vencimento da opção, ok? Eu deixei até um textinho aqui pronto para falar das vantagens e desvantagens da venda coberta do homem pobre. E aí, pessoal, a gente vê que o Bradesco atualmente, no gráfico diário, está numa lateralização. Isso aqui é fato. Se romper essa região aqui de 18,23, de preferência com um gap, a gente vai buscar regiões para fechar o 19,03 com alvo a inicial aqui, começando, né, em 19,48. Rompendo essa região, o Bradesco volta a bater no seu antigo topo de 21,54. Aí se ele vai romper ou não, aí é outro detalhe, né? Aí é uma outra faixa de preço que a gente pode considerar, que seria essa aqui, ó. Tá? Seria essa aqui, ok? Então tá aqui. Então é isso que eu acho, achismo do Merenda, o que eu acho, tá? Se vai acontecer, aí é outra história, tá? Porque eu só sei que nada sei. O Merenda não manda no mercado. O mercado faz o que ele quer e quando ele quer. Tá certo? E se caso o ativo venha para baixo, né, a gente vai trabalhar nesta região aqui, ó, provavelmente, tá? Nessa região aqui, ó, tá? Que eu marquei. Inclusive, botei a setinha aqui, ó, bate certinho com a setinha. Ok, pessoal? Então, a princípio, pelos indicadores, que é algo que eu não tenho aquele apreço muito grande, né? Não tenho nada contra quem gosta, mas os indicadores estão apontando para uma alta, né? Subir aqui na região, né? Aumentar aqui
a sua possibilidade de bater nessa região aqui de 90%, ok? Ficar acima de 80%, como vem acontecendo, né? Nos últimos períodos, aqui nessas regiões, né? Ficaram tudo acima de 80%, ok? Então, pessoal, vale salientar que ele está no meio do caminho, por isso está mostrando a lateralização. O indicador aqui, quando a gente racha ele no meio, ele faz uma bipolaridade, porém, nesse período histórico que nós estamos olhando, se a gente for olhar desse período histórico aqui, que é 25/9/25 para cá, ele passou a maior parte do preço acima de 17,17 e chegou na resistência de 21,72. Então ele está aqui sem uma definição se ele vai cair ou se ele vai subir. E para ele voar, subir, ele vai precisar romper essa região aqui, pessoal, de 18,27, ok? Os indicadores estão mostrando, começando a reagir para cima, né? O RSI mostrando uma força levemente para cima. O indicador estocástico lento também indicando uma leve reação para cima, ok? E aí nós teríamos sim opções interessantes na região de venda de put, para quem quer exercer o ativo, e nós também temos uma faixa de prêmio para receber caso a gente decida fazer para o mês de agosto, porque para o mês de julho os prêmios estão muito magros, e aí seria muito mais interessante trabalhar numa região de topo, né, para a venda coberta ou dividendo sintético turbinado, seja assim como vocês queiram falar. Quando a gente fala de venda coberta de homem pobre, que é o assunto agora que nós vamos tocar, nós vimos que temos vantagens, né? O que é a venda coberta do homem pobre? Resumidamente é você comprar uma call longa dentro do dinheiro, na minha opinião, que eu acho mais interessante, mais dentro possível, na faixa de 50% do valor do ativo na atualidade, ou 60%, né? Aí a faixa é você que vai determinar, até porque a gente não pode escolher 100% do jeito que a gente quer, porque vai depender se vai ter a strike aberto para isso, né? Então, dito isso, pessoal, o que é isso? É você comprar uma call longa, que é um direito de exercer o papel naquele strike, é um direito seu, e você fazer uma venda de opção curta, né, para um prazo mais curto em relação a que você comprou, tá? E aí esse prazo mais curto você pode usar o semanal, pode usar o mensal, né? Pode usar para daqui a 2 meses, né? 45 dias, aí vai depender de como vai estar o papel, do que você acredita que vai acontecer, depende de vários fatores aí que é opcional de cada operador. Se você conhece muito o setor bancário, você sabe que o setor bancário desconta muito strike, que tem muito ajuste, que anda muito de lado, né? Principalmente o Bradesco, com o diferencial do Banco Itaú, né? Que para mim passou a ser o meu queridinho, né? O Banco Itaú agora para mim é o meu queridinho, tá? Ele é o que mais representa a força de mercado na Bolsa Brasileira, né? Em termos de consistência, lucro e crescimento, tá? Então o Itaú para mim é elegível. O segundo é o BPAC 11, ok? Então vamos lá, pessoal. Dito isso, eu vou mostrar minhas notas de corretagem para vocês entenderem o que eu fiz lá atrás, tá? Eu comprei no dia 20 de dezembro de 24, tá? A opção de compra de BBSE E900 Strike 8,37 do Bradesco, né? O Bradesco 4, né? O PN. Comprei 500 call e paguei R$ 4,92 por opção, que deu um total de 2.460. E qual é as vantagens de eu ter feito isso? Primeiro, que eu já posso fazer minha venda coberta. Então eu somaria o valor do strike mais o preço que eu paguei. Então na época, se eu não me engano, o Bradesco estava na faixa de 12, né? Acho que R$ 12.
12,50, agora eu não lembro, e até porque tem um ajuste no gráfico, né? Mas faz muito tempo, né? Para a gente lembrar um preço daqui a quase 2 anos, né? Então, quando eu fiz a soma, eu comecei a fazer meus lançamentos cobertos, tá? E recebendo merendinha suave. Suave, pessoal, suave. Recebendo dinheiro devagarzinho, devagarzinho, trazendo para conta durante 1 ano e pouco, tá? E quando eu fui exercer o direito, o vencimento, tá aqui, ó. O vencimento, o prazo é 5 de 2026, ok? Então, esse seria o vencimento da opção. Então, tinha tempo lá para ficar fazendo minha merendinha. E o que atrai o merenda nessas operações de venda coberta de homem pobre? É exatamente o ajuste do strike, onde eu vou começar a falar das vantagens. Você compra a opção, tá? E já pode imediatamente fazer a venda da opção curta e receber uma remuneração sintética, tá? Outra vantagem é que o strike sempre é ajustado, pessoal. Toda vez que o ativo pagar juro de capital próprio, fazer bonificação, pagar dividendo, é ajustado, vai sempre diminuir esses 8,37 até o vencimento. Até o vencimento isso vai ser ajustado, tá? Outra vantagem que você tem é que você investe pouco dinheiro. Praticamente eu comprei uma parte da ação aqui, tá? Eu comprei uma parte da ação. Eu não coloquei todo o meu dinheiro no risco, tipo assim, eu vou colocar o valor da ação todo aqui, integral, né? Eu coloquei uma parte e já comecei a remunerar com a mesma quantidade que eu teria comprado na quantidade cheia, onde eu gastaria mais, né? Então, a outra vantagem é que se eu gastei menos dinheiro, a diferença do que eu compraria 500 papéis, digamos que tivesse R$13 na época, eu gastei R$4,92. Então, se fosse 1.000, eu gastaria 4.920. Se eu fosse comprar no mercado à vista, eu gastaria 12.500. Acho que estava 12,50. 12.500. Bom, se eu pegar a outra parte do dinheiro, no caso eu gastei 2.400, e os 10.000 que sobrou, os 10.100, eu colocaria na renda fixa, no CDB, no LFTB11, no POSB11, né? LTBX11, qualquer um desses ETFs aí que a tributação é 15%, até porque o meu prazo de resgate desse dinheiro, ele vai ser menos de 2 anos, então ele não vai ter vantagem tributária se eu botar no CDB, se eu botar no Tesouro Selic, ele não vai ter vantagem tributária, ele só tem vantagem tributária se eu colocar num ETF que tenha o valor máximo de tributação e mínimo de 15%. Né? Se não for assim, não vale a pena, ok? Então, quando chegar perto do vencimento, eu vou ter essa grana vai estar na minha conta rendendo, vai render mais de 15%, porque a gente está falando aqui de um período aí, até maio, a gente comprou em dezembro, então nós tínhamos aqui 1 ano e 5 meses, né? O que daria 17 meses para o vencimento. Então, outra vantagem, durante 17 meses, o meu dinheiro estaria sendo corrigido, tá? Com juro real e juro de inflação, né? Junto, né? Na soma eu estaria com ganho real, porque a renda fixa brasileira chega a dar até 10%, né? Dependendo do preço da taxa Selic, quando está 15%, você chega a merendar até 10% aí de juro real no nosso mercado. E na hora de tributar eu só vou pagar 15% antes do prazo de 2 anos. Essa é a vantagem que nós temos nos ETFs, ok? Então, se eu fiz isso, eu acabei tendo uma vantagem. Passou o tempo, chegou no vencimento. 5 de maio de 26. Olha o que aconteceu, pessoal. Olha que delícia. Olha isso aqui. O strike foi tão ajustado com o pagamento de dividendo que ele já estava, assim, ó, preço ajuste, já estava valendo somente R$ 6,51. Ou seja, o meu desembolso para mim ter o ativo na minha carteira foi de 3.225. Eu tive aquele inicial mais esse final. Vale salientar que o dinheiro desvaloriza. Ao longo do tempo, o seu dinheiro perde valor e aqui ele vai acabar ganhando valor. Por quê? Eu tenho aquela grana da renda fixa que foi reajustada durante o período de 17 meses e o valor que eu vou ter que comprar
com aquele dinheiro que eu deixei rendendo, vai ser muito menor. Ou seja, eu vou adquirir o papel mais barato do que se eu tivesse comprado no mercado à vista lá em dezembro de 24. Isso é ou não é sensacional, pessoal? E fora que eu fiquei merendando com a venda coberta do homem pobre durante todo esse período e continuo merendando hoje, né? Porque eu não deixei de lançar coberto porque o ativo foi para minha carteira. Só que agora, pessoal, ele foi para minha carteira com preço médio de R$ 6,51. Gostou? Delícia, né, pessoal? Delícia. E aí, eu começo a adquirir ativos com valor muito mais baixo. E os dividendos que eu deixei de receber, que seria a desvantagem, eu estou deixando de receber. Eu recebi ajustando o strike. Então era 8,37 para 6,51. Na hora de eu pagar, eu recebi ele aqui na conta. 8,37 na hora de exercer. Menos 6,51. Então eu recebi R$ 1,86. Delícia, pessoal. Então vejam a capacidade de pagamento do Bradesco e a vantagem de você comprar um negócio lá na frente, deixando a outra parte da grana na renda fixa. Você potencializa a sua grana na renda fixa. Quando você for sacar, você vai pagar bem menos e ainda fica um troco lá na renda fixa rendendo para as próximas oportunidades. Sacar a jogada e esse dinheiro da renda fixa serve para você vender opções put, né? Para remunerar. E agora nós vamos para a parte do dividendo sintético, para finalizar a obra, né? Então vamos voltar aqui para a grade de opções, né? Estratégia de opções. Nós vamos colocar aqui o Bradescão cara de mamão, certo? BBDC 4. Tá aqui ele. E aí nós vamos escolher aqui uma opção para o nosso dividendo sintético de praxe, né? Ah, Merenda, o mês de maio, de julho, está muito magro. Eu prefiro remunerar para agosto. Sim, a relação está mais interessante para agosto? Está, porque o dividendo sintético e a volatilidade, como está baixa do papel, implica em um valor pequeno de prêmio. Então, Merenda, então eu vou começar fazendo no dia agosto, tá? E no próximo vídeo, na parte 2 do Bradesco, a gente vai escolher, tá? E aí o Merenda vai fazer uma compra, tá? Não é recomendação, o Merenda vai fazer uma compra da opção que ele vai achar interessante para o longo prazo e vai mostrar aqui como ele vai remunerar essa opção, beleza? No próximo vídeo, pessoal. Então aqui, pessoal, nós temos, literalmente, os strikes. No caso, eu quero fazer bem fora do dinheiro, tá? De preferência com delta menos de 10, tá? Que seria aqui, ó, delta 0,7, ó, delta 11. Delta 11 também não é tão danoso assim não, tá, pessoal? O strike seria aqui, por exemplo, BBDC H21, tá? Que seria o strike R$ 20,87. Então, remunerar 10 centavos é como se eu tivesse no mês de julho remunerado 5 e no mês de agosto remunerado 5. Se o papel não atingir essa região de preço, tá tudo ok. Se o papel atingir, eu posso fazer a rolagem e a rolagem dessa opção ela é positiva. E do lado da put, Merenda, então repete de novo aí qual foi o código que tu falou aí que é para mim estudar. BBDC H21, vencimento. Aqui o vencimento não está aparecendo, a data exata do vencimento, tá? Mas eu posso falar aqui para vocês qual é o vencimento, tá? O vencimento, pessoal, é dia 21/8/26, tá? Então você fica aí tirando 5 centavos ao mês de Bradesco, ele paga só 2, com imposto de renda cai mais ainda. Então pense você começar a ter uma vantagem de remuneração, ou seja, com renda ativa, né? Você tirar uma merendinha suave das suas opções ou da sua ação de Bradesco. Do lado da put, pessoal, como nós vimos no gráfico, esta região aqui, ó, é muito interessante para uma venda de put, ó. Essa região aqui, ó.
Por exemplo, eu quero fazer uma merendinha bem distante do preço, que corra baixo risco, e se der exercício, eu tenho interesse em honrar o compromisso. Então a gente vai aqui para essa região aqui, ó, de 16 e 12, tá? O delta é 0,13, um delta saboroso, e você pega 15 centavos, em que você pode usar a própria garantia daquela que você usou para fazer a compra da ação, que sobrou o dinheiro, comprou a opção, e aí você coloca esse dinheiro na renda fixa e fica rentabilizando, tá? A renda fixa e tentando fazer um rendimentozinho suave no Bradescão, no Strike 16 e 12. Qual é o código dessa opção, merenda? BBDC-T164. Então imagina, você tira 15 centavos, se o papel não bater nessa região, o prêmio vai ser seu, e tira 10 centavos, né, para o mês de agosto, no ativo se for para cima, né? Então você tem uma boa elasticidade aí, um bom range entre 16 e 20 no Bradescão. E você fica fazendo essa remuneração mensal ou bimestral, dependendo do tempo que você vai fazer o lançamento. Se o prêmio tivesse gordão para julho, eu preferia fazer mês a mês. Às vezes não tá. Às vezes tá exponencial a diferença para frente. Às vezes o prêmio tá bem gordo num strike mais alto, que vai implicar numa probabilidade também mais baixa de ser exercido. O que diminui a probabilidade, nesse caso de exercício, é o tempo, né? Apenas isso. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tenho para falar com vocês sobre o Bradescão. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!